poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, muita discussão, análise e opinião sobre São Paulo de 2023. Além de mercado da bola, Arboleda no Cruzeiro e mais, atacantes à vista. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então vambora pro vídeo! E os números, né, não são de quarta-feira de cinzas. Você bem disse, São Paulo já adiantou a classificação com a vitória de ontem, chegou a 20 pontos, o Mirassol com 12 só pode chegar a 18, então São Paulo já está qualificado para as quartas de final. O Galopo, das 8 partidas que jogou, 4 como titular e 4 veio do banco. Chegou a 7 gols, divide a artilharia com o Roger Guedes do Campeonato Paulista. Quem imaginaria uma situação dessa no ano passado? E mais, o São Paulo, pelo menos até o jogo do Palmeiras, tem o melhor ataque da competição, 20 gols marcados. Só nos últimos 3 jogos foram 11 gols. 3-1 no Santos, 5-1 na Inter de Limeira e esses 3-0 no São Bento, lá em Sorocaba. Será que tá bom? Fase classificatória agora, o São Paulo só vai cumprir tabela contra São Bernardo e Botafogo? Nada disso, o Rogério quer mais. O Rogério quer a primeira colocação do grupo e o Água Santa com 17 ainda ameaça o São Paulo. Por quê? Porque sendo o primeiro, no jogo de quartas o São Paulo tem um mando garantido no Morumbi. E o Rogério quer uma qualificação ali na classificação geral, primeiro, segundo ou no máximo terceiro, mas o importante é ficar na frente do Corinthians, porque é o que tudo indica, o que tudo se encaminha, com Palmeiras e São Bernardo se cruzando ali nas quartas, no grupo do Palmeiras. Quem fica na frente entre Corinthians e São Paulo tem boas chances de ser o mandante no jogo único de semifinal. Arnaldo, você quer começar pelo jogo, que foi um bom jogo, a coletiva que foi boa também, ou essa declaração do Rogério que o São Paulo é hoje o clube mais popular? Olha a cara de felicidade do Arnaldo. E disse talvez do país. Do país eu não sei, mas de São Paulo, tô com ele, hein? Essa é uma boa discussão, provocação. Na verdade, a coletiva, o Rogério Light, segunda versão, né? Segundo jogo, coletiva com afagos gerais para jogadores, para a direção ontem teve afago também, e para a torcida do São Paulo. Mostram que, de fato, aconteceu alguma coisa interna depois daquele jogo com o Santos, que também foi vitória, mas a coletiva foi muito crítica, digamos assim. Sobre essa questão do mais popular, é bom a gente explicar o seguinte. Foi bem demais. No estado de São Paulo, é aquele que pratica a política de preços de ingressos mais barato. E acho que faz certo. Seu estádio é o maior, é o menos acessível e, por isso, quanto mais acertar na política de preço, mais gente vai ao estádio. Fora do Morumbi, em outros estados, em outros estádios, em outras cidades, São Paulo sempre levou muita torcida. De fato, é um clube nacional, como vários outros, como o Palmeiras, como o Corinthians e tudo mais. Então, o mais popular, na verdade, talvez o Rogério tenha agora uma certa surpresa que ele revele, jogo a jogo, porque na época de atleta não era assim, na época que ele jogava, não era tanta gente, tanta frequência, não tinha metrô no Morumbi, não tinha ingresso barato. Era uma outra circunstância. E o time não estava na fila, que provoca uma modificação de comportamento do torcedor, uma fidelização grande. É quase uma devoção, né? Porque o que o São Paulo vem passando nos últimos tempos exige devoção. E a torcida do São Paulo, de fato, tem correspondido, primeiro, num pacto com ele, né? Recente, então de relação, de sustentação nos movimentos mais difíceis, até teve manifesto torcida organizada, e depois no apoio ao time em geral. Curiosamente, as reivindicações da torcida, se é que eu posso dizer dessa forma, o clamor popular, o clamor do estádio, ele aos poucos vem atendendo. É o que você falou, inclusive na escalação do Luan, que foi a grande novidade ontem, pela primeira vez como titular, tendo uma oportunidade de começar um jogo. As outras discussões da arquibancada, o Galopo já é o Galopo fez mais um gol, é artilheiro do campeonato, ganhou pela 4ª vez o prêmio de melhor em campo em jogo de São Paulo. Então o Galopo acho que não tem mais conversa, é uma simples... Embora ele tenha também, Rogério, tratado do Galopo artilheiro na coletiva, da questão da proximidade dele ao gol, da facilidade de conclusão e tudo mais. Então eu acho que o São Paulo vive um bom momento, tem o melhor ataque da competição, tem o artilheiro da competição, tem a segunda melhor campanha da competição. Os jogadores machucados, são 12 ainda, começam a voltar aos poucos pensando
na fase eliminatória do campeonato. O Alisson, que estava afastado, jogou um pouco ontem. Então, o São Paulo tem vivido um bom momento, talvez um pouco melhor do que nessa mesma etapa da temporada passada. O que não garante nada. Porque o Campeonato Paulista ele é decidido simplesmente na última partida. Mesmo que você fizer uma ótima campanha, convenhamos, ano passado o São Paulo começou a crescer, melhorou, empolgou, pegou e perdeu o título do Palmeiras daquela forma. Então isso não garante um campeonato melhor e nem uma temporada melhor. Mas o que dá para perceber é que hoje a sintonia entre treinador, jogadores, tipo de jogador, torcida, ela existe com uma afinidade maior, né? Isso pode dar ao São Paulo, digamos, uma perspectiva melhor do que 2022. Ainda é só o começo. O adversário era fraco, eu nem falei muito do jogo porque tem pouco a falar. Era fraco, mas é aquilo que a gente conversa. Esse adversário na primeira rodada empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. A Portuguesa, que era fraca contra o Santos, empatou com o Corinthians em Brasília. Então tem assim, o campeonato tem times fracos, mas que às vezes arrancam pontos em algumas rodadas. E o São Paulo vem numa toada de vitórias com uma reabilitação do ambiente. E isso pode fazer diferença na hora H. Importantíssimo. Ainda é um time claramente em construção, inclusive com alguns ainda problemas táticos, mas algumas situações de emergência, como laterais, reserva da reserva, foram muito bem nessas sequências, sobretudo ontem contra o São Bento. Acho que a grande novidade foi a boa partida dos laterais, do Natan e do Caio Paulista. No mundo. 40% das partidas são definidas ou saem gols em bola parada. De origem, né? E nas 3 vitórias recentes, o gol do 1-0. O gol do 1-0 bola parada. O do 1-0 normalmente sai de bola parada. Porque por que desse número, né? Porque tem campo menos espaço, jogador mais forte. Então você precisa buscar alternativas para fazer gol no amiguinho, né? Então, essa é uma solução que vai, para mim, coloca o Rogério também num outro lugar aí como treinador, porque é um jogador que ninguém queria. Um ou outro time tinha uma ideia. Um jogador que quase encerrou a carreira, né? Um jogador que você precisa ter olho para buscar, né? Se ao mesmo tempo não foi ele que trouxe o Galopo, não interessa. O campo falou para ele, ele escalou, acabou. Esse tema para mim está superado. Então, o Wellington Rato é esse jogador. O Natan, cara, é uma joia. Atenção, São Paulo. O Natan é uma joia. Quando o contrato dele termina, não? O contrato dele ainda vai até o final de 2024, se não me engano. Tá. Então, acho bom a direção do São Paulo. Quase entregou. Perdeu para o Curitiba porque emprestou com os direitos fixados. Então, E foi resgatado para não lá na acontecer o que tem acontecido com o São Paulo, senta hoje com o cara, mas se o cara deslumbrar, não sei o quê. O teu trabalho é manter o cara na linha, manter o trabalho em andamento. Então senta hoje com o cara, dá um aumentinho para ele lá e renova mais um ano, tá bom? Dá uma luvinha, sei lá, quer uma casa, o que você quer? Não interessa, agora é hora de mostrar. Esse menino Natan é um portento, ok? Massa. E é do São Paulo. Fala. Só para complementar, desculpe te interromper a informação, Natan, acho que é importante porque essa foi a parte da coletiva em que o Rogério dá o mérito à diretoria, né? Isso mesmo. Então, porque Não, ele é fala isso que que não, ele fala. não partiu da cabeça Foi a dele. direção. E tudo bem, gente. Foi o São Paulo. isso aí, cara. Chega Repete, disso. gostei disso. É o São Paulo. Uau, hein? Entendeu? É nóis, o nosso tricolor. O Américo agora veio comigo aqui. Meu pai também tá por aí. Pô. Minha mãe tá assistindo, vai. Opa, uma corintiana e um palmeirense empolgados com o São Paulo, hein? Dolores. Senhora Dolores. A senhora ruim. Espanhola, é brava. É, brava. Brava, é. Já sabemos de quem ela puxou. Dona Você Dolores. não pode falar certas coisas. Então, assim, adoro provocar. Então, cara, parar um pouquinho, ganhando ou não o Paulista, não sei se vai ganhar. Jogos contra Corinthians e Palmeiras são muito equilibrados. Mas agora, de uma vez por todas, precisa acabar esse negócio. É o Rogério, é a direção, a culpa é minha, a culpa é do Arnaldo, a culpa é do Tirone, a culpa é não sei de quem. Eduardo não. A culpa é do Cícero Pompeu de Toledo, é do, sei lá eu, bicho, Acabou isso aí, cara, é o São Paulo. Então, trabalhando em conjunto, a direção foi lá, trouxe uma solução pra ele, que ele pôs pra jogar e tá mostrando pra ele, tá? É melhor investir em quem? Nele ou no Orejuela? Nele, tá?
Ele consegue jogar com 12 desfalques num campo horroroso, entendeu? Com um time físico, vai lá, ganha o jogo. E ganha bem, não passa susto. Teve lá um comecinho no primeiro tempo, não foi lá tão bom e tal, mas não interessa. Sabe? Com a defesa toda remendada, acha um goleiro. Olha quantas soluções a gente está falando aqui, né? Rato, Galopo. Rafael. Tem mais. Rafael goleiro. Rafael goleiro. Tem mais. Tem o Alisson voltando. O Alisson é bom jogador, cara. Pro grupo, ajuda. Tá? Espero que ele tenha resolvido os problemas particulares, que eu não sei quais são, mas espero que ele esteja de volta à profissão dele, que é o futebol. Tem o David, que ainda está machucado. Tem o Erickson, que está machucado, que é um jogador forte, muito bom, né? Com condições. Mendes é outro achado, cara. Beraldo começou. Entendeu? Meu, olha só. O Palmeiras precisa de um volante. E tomou o chapéu. Não tomou porque não foi atrás. Não sei se foi. Mas o Vera e o Mendes são os dois melhores camisas 5 do futebol brasileiro, talvez hoje. Brasileiro não vou exagerar porque não dá pra ver. Mas o Flamengo, se tivesse o Mendes ou o Vera, não estaria com esse problema que tem aí. Entendeu? Então, há méritos. Há méritos. Você não precisa ter uma conta bancária lotada, né? Abarroada é batida, cheia de grana para fazer boas contratações. Entendeu? Então o Mendes foi muito bom. Não interessa quem acertou, quem indicou. Não interessa, é o São Paulo. Foi lá, contratou. Beleza. Se o São Paulo remar desse jeito aí, se a torcida tiver um pouquinho de calma com o Nestor, deixar um pouquinho o Nestor e o Rogério também ter essa sacada, essa sensibilidade. Pablo Maia é outro achado, cara. Jogador precioso. Precioso. Por quê? Porque é jogador de meio campo, que faz gol, cara. Pô, quantas vezes a gente aplaudiu o Danilo porque o cara vinha e fazia gol? E gol de bola parada. A maioria dos gols do Danilo é de cabeça. Entendeu? O Pablo Maia tem uma virtude que é raríssima no futebol. O cara pega a bola de fora da área e mete no ângulo. E não é o primeiro. É um machado. Não é. Sabe? Tem o Luan que se precisa para ser o camisa 5, né? Jogou ontem, jogou bem o Luan. Então, assim, tem um monte de notícia boa no São Paulo e é com elas que eu vou ficar hoje, porque senão fica insuportável. Olha o O clube precisa crescer, cara. Olha você. Entendeu? O São Paulo precisa crescer agora. Eduardo? Esse é o momento de crescer. E outra, tá tudo conspirando. Tem um monte de jogador machucado, um monte de jogador em transição. Tem 40 dias pro jogo que interessa, que talvez seja a semifinal contra o Corinthians. No caso, talvez ainda no Morumbi, né? Ainda não está decidido quem é que se passar, porque o adversário do grupo do São Paulo vão trabalhar, né? Não tem condição. Esse também, São Paulo vai quando o Corinthians ganhou de 3-0 do Água Santa, porque era Água Santa. Agora parece que o Água Santa virou... que é o negócio desse campeonato, né? É que alguns times... Não é, né, gente? Alguns times têm uma resistência num momento e depois... O Água Santa... O Água Santa... Calma lá, né? O Água Santa vai se defender bem, vai te dar bastante porrada, mas no Morumbi, seja lá onde for, o São Paulo vai jogar, no Allianz, acho que não ainda, no Morumbi, né? Isso. No Morumbi ainda, não tem essa, basta fazer o primeiro gol. Com essa segurança que o time tem passado, da bola parada, não é só os gols que marca, é os gols que não toma. Então, cara, tá aí, tá tudo aí, ó. Os ingredientes estão aí, né? O chefe de cozinha tá fazendo bolo, tá tudo certo. Vamos ver depois, a hora que sai do forno. Agora, título, meu irmão, título não dá pra, sabe, não dá pra você garantir. Não há garantias de nada, né? Perfeito. Mas que o trabalho vem sendo bem conduzido, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as reviravoltas, se esse sentimento permanecer na diretoria, na torcida, na mídia especializada, né? Ajuda. E os jogadores, entendeu? De comunhão, de que isso é o São Paulo, uma hora vai ganhar. Não sei quando, mas uma hora ganha. Agora, Vou deixar só O São Paulo de rebaixamento e de momentos terríveis é a torcida do São Paulo. Ela nunca foi tão presente, tão dedicada e sabendo que o time é limitado. E esse time, o torcedor está empolgado ali, mas é aquela empolgação assim, esse time é um time competitivo, Bubu. Difícil de ser batido. Tem valor, muito valor. O William não começou assim. O São Paulo enfrentou o Corinthians. Jogou bem, mas perdeu no Morumbi. Pelo menos tem perdeu um tabu. São Paulo jogou contra o Palmeiras. Jogou bem lá, mas não ganhou. Empatou 0-0. Perdeu, não ganhou, perde. Mas tá bom, mas calma. Um pouquinho. O Bragantino. Quem é que tá ganhando assim tranquilo do Palmeiras hoje em dia? Meia boca, o São Paulo perdeu o jogo.
Aí você fala, de time de Série A, o São Paulo ganhou do Santos, que segundo o apresentador desse programa, ganhar do Santos hoje não é parâmetro. Entendeu? É verdade, já falei isso aqui. É o adversário. Então, São Paulo, todo respeito. São Paulo ganhou 3-0 do São Bento, tem muita coisa boa. Se você quiser para elogiar desse time do São Paulo. Então, a gente tava aguardando isso. Você poderia. Então, vamos lá, por exemplo. Vamos começar lá. Pelas laterais. Teve uma participação no segundo gol, o Natan, que era um garoto da base, que não foi devidamente aproveitado, mandado pro Curitiba, como o Orejuela foi obrigado a jogar, foi um erro absurdo do São Paulo, resgataram o Natan. Ele tem ganhado confiança. E o Rogério admitiu contra até a vontade dele, que foi um pedido da diretoria para ele voltar e ele tá jogando, ele foi bem ontem. Mas assim, ele não é o oitava maravilha do mundo, mas perto do Orejuela ele já tá dando resposta. Do outro lado, acho que a grande novidade, o Caio Paulista tá jogando muito. Ontem ele fez um lance de Serginho, lembra lá atrás do Serginho, que São Paulo tinha, que costurava todo mundo? 0% sensações com velocidade, que não não no Fluminense. Então, aliás, é o Fernando Diniz ajudando o São Paulo, né? Porque o Fernando Diniz que trabalhou... Então, mas ele não foi contratado no São Paulo para ser lateral esquerdo. E hoje tem uma discussão. O Wellington... Quem é o reserva do Wellington? O São Paulo liberou o Reinaldo. Muito São Paulo ficou feliz. O Reinaldo tinha que sair e tal. Porque tem o Wellington, como se o Wellington fosse também, né? Mas o último biscoito da bolacha do pacote. Então, mas o Caio Paulista tá jogando mais que ele, lateral esquerdo. O Caio Paulista fez uma jogada ontem sensacional. É espetacular. Cedo ainda pra falar isso. Então, tá bom. Aí é o seguinte, mais um gol do São Paulo com a bola parada do Wellington Rato. Temporada passada, o melhor jogador do Brasil, não foi, pra muita gente, foi o Scarpa. Muito pela bola parada. Pra muita gente, para quase o Brasil inteiro. O São Paulo melhorou absurdamente na bola parada por conta do Rato. Maravilha. Até falei que não precisa contratar o Pato, porque já tem o Rato. Já tá muito melhor. Então, o Rato... Sem falar muita coisa, é uma das melhores contratações, assim, custo-benefício. Quando o São Paulo contratou o Rato, vamos ver o que vai dar. Mas assim, em campo até agora, o retorno, o Rato tá dando uma resposta muito boa. Você tem Rato, você tem Natan, você tem o Caio Paulista. Tá, o que mais? Jackson. Quando o Cu foi contratado, você já imaginava, pela Copa do Mundo que fez, que seria um jogador que chegaria... Então, 4. Tá no pacote. 4. Quem mais? Quem mais? Que fez 7 gols, quem mais? Conhece. Quem mais? O Galopo, né? O Galopo. Artilheiro, que acho que foi mal aproveitado pelo Rogério Ceni no ano passado. Certamente, se você fizer a seleção agora, nesse recorte, seleção do Campeonato Paulista até agora, o Galopo não só na seleção, como concorre a ser o melhor jogador do campeonato. Bora falar agora sobre John Kennedy e Bill, 2 atacantes que têm se destacado no futebol paulista, durante o Paulistão, e que estariam na mira do São Paulo. Só para apresentar os jogadores, o John Kennedy tem 20 anos, pertence ao Fluminense e está emprestado à Ferroviária. Chegou a ser o artilheiro do Paulistão com 6 gols, foi ultrapassado recentemente pelo Roger Guedes e também pelo Galopo, ou seja, é o terceiro maior artilheiro do campeonato. Sobre o Bill, ele é atacante, 20 anos de idade, 23, o Bill é um pouco mais velho. Foi formado na base do Flamengo, vendido para o Dnipro da Ucrânia, voltou para o Brasil sem grande destaque e está jogando na Inter de Limeira 5 partidas, nenhum gol marcado. Especulação nas redes sociais dá conta de que ambos interessam ao São Paulo, estão sendo observados. Thiago Fernandes, inclusive, trouxe a informação de que o São Paulo já abriu conversas para comprar o John, junto ao Fluminense. Só para lembrar, o John tem negociações avançadas com o Chicago Fire. Oferta de 3 milhões de dólares ou pouco mais de 15 milhões de reais. Ferroviária, junto aos empresários do atleta, a galera do Juliano Bertolucci, estão tentando fazer com que essa negociação seja estendida até o fim do campeonato para que o John não desfalque a Ferroviária. Bom, perguntei para o presidente do São Paulo, para o Júlio Casares, e aí, Júlio, tem alguma coisa em relação a esses nomes? A resposta foi a seguinte, abre aspas, são bons jogadores, mas nunca nem discutimos os nomes deles dentro do São Paulo, pode descartar, fecha aspas, disse o presidente do Tricolor. São Paulo que venceu São Bento por 3-0 nessa terça-feira em Sorocaba, vitória super importante, gols do Galopo, do Pedrinho e do Caleri. Com o resultado, o São Paulo assegurou matematicamente a classificação para a próxima fase e também tem, ainda que momentaneamente, a segunda melhor campanha da competição, só atrás do Palmeiras. Sobre Arboleda e a chance do zagueiro equatoriano de 31 anos de idade trocar o São Paulo por um rival, no caso o Cruzeiro. Formação da Rádio Itatiaia, trazida nessa quarta-feira, dá conta de que a Raposa escolheu o Arboleda como substituto para o Eduardo Brock. Você sabe que o Brock foi jogar no Cerro Porteño, embora ainda não tenha conseguido ser registrado. Por conta de questões burocráticas, não houve a liberação no Brasil e a inscrição no Paraguai. Ele corre o risco de ficar de fora das 2 fases preliminares. Já perdeu o jogo dessa terça-feira em que o time dele, o Cerro Porteño, venceu por 1-0. Vitória importante fora de casa, agora o Cerro joga na próxima semana, precisando se classificar para pegar possivelmente o Fortaleza no último mata-mata antes da fase de grupos. Mas voltando ao Arboleda. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. Esse contrato foi renovado no início do ano passado. E por lá, o Arboleda ganha na casa dos 500 mil reais por mês. Confesso para vocês que fiquei surpreso com a notícia da Rádio Itatiaia, super bem informada sobre as coisas dos clubes grandes, mas não há nenhuma possibilidade, na minha visão, de o Arboleda ser contratado pelo Cruzeiro diante das questões financeiras que envolvem a situação. São Paulo certamente exigiria uma compensação financeira para liberar o equatoriano. Primeiro ponto.
3, 4 milhões, 2 milhões de dólares. Certamente uma quantia importante por um atleta que é titular absoluto desde 2017, quando foi contratado. Segundo ponto, São Paulo acabou de conseguir o aumento do número de estrangeiros, aquela permissão que era de 5 passou para 7. Então o Arboleda vai deixar de ser um problema a partir do Campeonato Brasileiro. Terceiro ponto, o salário. Se ele ganha na casa dos 500 mil por mês no São Paulo depois da última renovação do contrato, como é que o Cruzeiro vai contratá-lo, levando em consideração que acaba de perder o Brock exatamente por conta da questão financeira. O Brock ganhava 100 mil por mês. E ele preferiu ir para o Porteño, onde vai ganhar 260 mil mensais. O Brock vai ganhar no novo time metade daquilo que o Arboleda ganha no São Paulo. Então, do ponto de vista financeiro, esse negócio é absolutamente inviável, que o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado para encontrar um substituto para o Brock. Certamente isso é real, mas duvido que esse substituto seja o Arboleda. E você, o que pensa sobre essa história? Bem, pessoal, vamos começar aí, vídeo longo, mais um vídeo com bastante informação. O Arnaldo virando a casaca, Arnaldo que tava quase pedindo a demissão do Ceni, agora já tá de braços dados aí com o treinador que já consegue sua terceira vitória seguida. E tem ido melhor nas suas entrevistas, não tem mais queimado o jogador, defendeu o Juan, defendeu o Galopo. Agora sim, Rogério, agora sim. Pois bem, o São Paulo tem um jogo duríssimo no fim de semana, no sábado, contra o São Bernardo, né? Se matar esse jogo praticamente garante a segunda vaga, mas que é importantíssimo porque leva a decisão da semifinal para o jogo em casa. Claro, lembrando que vai ter um jogo nas quartas, mas é obrigação do São Paulo vencer. E outra, é o que foi dito aí, o São Paulo tem bola parada agora, né? Algo que não tinha. Tem contra-ataque, tem velocidade, tem situações que não tinha no ano passado. E é um elenco mais rico que do ano passado, talvez não tenha aquela qualidade, que também não era a grande coisa do ano passado, mas, pois bem, a grande novidade, o que pra mim, pelo menos, é o Wellington Rato. Lembra muito de Jorge Wagner, fundamental, bola parada é com ele mesmo. Mas assim, é como também o Massini disse, são muitas boas novidades, né? Até o Orejuela até se machucar foi uma boa novidade, gente. Então agora tem o Natan, você tem o Caio Paulista, você tem o Paulo Maia se recuperando, você tem o Luan voltando de uma longa recuperação, você tem possivelmente agora no futuro voltando o Diego Costa também, e entre outros nomes, o Alisson também voltou de problema pessoal. Então assim, dentro do caos que se iniciou no Paulista, chegando a ter quase 16 no DM, hoje você tem um futuro, uma perspectiva de futuro melhor, né? Ainda mais a novidade também em 2023 sem ser o Wellington Rato é o Galopo, com certeza, né? Jackson Mendes, eu acho que não é nenhuma novidade, ele mostrou na Copa do Mundo, mas o São Paulo soube aproveitar, mesmo não sendo o clube com o maior poderio financeiro. Então, assim, vamos ver como vai se desenrolar esse ano de 2023. Mas a minha esperança como torcedor é, por que não, pelo menos um título, né? E eu acho que você tem elenco. Se mostrou nesse momento de necessidade que existem peças, existem opções. Não é um Flamengo, não é um Atlético. Mas em comparação com os outros elencos, eu não sei nada. Você não falou Palmeiras. O Palmeiras tem um baita time titular, mas não tem um elenco com tantas opções assim. E ainda mais o São Paulo também sempre se dá bem, né, contra o Palmeiras, né? Quer queira, quer não, né? Esse é um adversário duríssimo, você fala, mas no final do Paulista não foi bem assim. Mas aquele jogo também o Rogério quis assinar. Eu acho que agora esperamos que o Rogério tenha aprendido. Parece que também tem aprendido, né? Mas só os jogos decisivos dirão. Ainda falando de São Paulo, a preparação, foco total aí para São Bernardo. E lembrando também que depois dessa primeira fase vai ter um grande vácuo entre semifinais e finais. Então vai ter mais um tempo de preparação. Isso muda muita coisa. Pode mudar por bem, pode mudar por mal, né? Esperamos que mude ainda mais para melhor. Até porque depois vem uma sequência feroz de Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Então não vai ser mole não. E agora falando de mercado da bola, fala-se de Kennedy e Bill. Agora vem partir polemiquinha. Tu tá com o Pato lá no DM se recuperando, que parece que ia cobrar pouquíssimo, um salário baixíssimo. No Orlando o City mesmo ia ganhar 100 e poucos mil reais. São Paulo acho que aceitaria até por menos. Um cara que perdoou uma dívida com o São Paulo. Precisa tanto de atacante, por que não? Não sei não. Presta. Faz sobre produtividade. Tem o Lucas Lima lá no Santos, né? Mas é minha opinião, assim que você cornetado, vai ter gente a favor, vai ter gente contra, mas a opinião é de todos e eu deixo à vontade para vocês deixarem comentários aí no vídeo de hoje, tá ok? E para finalizar, não me empolgo com nenhum desses dois nomes. A São Paulo já está bem servido. A gente fala
Segundo o Arnaldo, a gente já fala em quase 37 nomes no elenco, né? Então já tem gente pra caramba, né? Pra ser sincero. Não sei pra que mais. É claro que a expectativa na janela do meio do ano, principalmente aí com a saída, uma boa venda do Pablo Maia e talvez do Rodrigo Nestor. Mas se o Rogério Ceni continuar nessa situação com o Rodrigo Nestor, dá um tempo pro cara, deixa ele descansar, deixa ele respirar, vai acabar queimando ele como queimou o Igor Gomes. E pra fechar a Arboleda no Cruzeiro, assina embaixo que o Jorge Nicola falou. O São Paulo já renovou, fez diversos esforços e tudo mais. Eu sei, até acredito que o Cruzeiro acha que o São Paulo seja uma mãe Joana por causa da situação do Nicão, que foi uma negociação praticamente 0,800. Mas a Arboleda recuperado. Tudo bem que o Franco e o Beraldo estão dando conta do recado, mas aí você tem o Arboleda, você tem Diego Costa, Ferrarese, que só deve voltar ano que vem, mas ainda assim São Paulo não vai negociar com o rival. Isso eu não tenho dúvida. Se for para um clube para fora do Brasil, pode-se até pensar. Mas acho que o Arboleda já passou dessa fase e está estabilizado no São Paulo. E difícil tomar a vaga dele. É isso, pessoal. Então, assim, um vídeo mais longo pelo motivo que o São Paulo tá dando o que falar. E é coisa boa, graças a Deus, porque já tá chateado com relação a tudo uma notícia, é uma desgraça, tudo vai dar ruim, é Série B, vamos falar de coisa boa, né? Quem sabe esse ano seja um ano diferente. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, aquele likezão, tá ok? Saudações rigorosas, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.